Boa tarde a todos. Hoje eu vou falar com vocês sobre um capítulo importante que é de diabetes e infecção, mais precisamente sobre diabetes e infecção pelo SARS-CoV-2, que está aí ainda a causar grande estrago e grandes perdas na população brasileira e na população mundial. Nós sabemos que o diabético ele tem um sistema imunológico mais deprimido, portanto ele é mais suscetível a alguns tipos de infecções, não todas. E sabemos também que quando o diabético é cometido de alguma infecção, essa evolução, de um modo geral, é mais arrastada e pode ser mais complicada. Exemplos claros, clássicos disso é, por exemplo, se um diabético desenvolve tuberculose, que é mais difícil de tratar e mais difícil de curar, pneumonias bacterianas, infecções de pele, infecções urinárias, todas são de mais difícil manejo e mais difícil resolução no paciente diabético. O que minimizaria bastante isso é o diabético ter um bom controle da glicose, né? Porque, de um modo geral, essas infecções complicam principalmente nos pacientes diabéticos mal controlados. Tá? E no que tange a infecção pelo SARS-CoV-2, eu vou detalhar para vocês alguns mecanismos que fazem com que os diabéticos, principalmente os diabéticos que estão mal controlados, tenham desfechos, não é? De um modo geral, menos favoráveis, tem maior taxa de intubação endotraqueal, maior taxa de entrada em serviço de UTIs. Então, realmente, é importante que o diabético tenha um bom controle, é importante que o diabético procure seu endocrinologista, seu diabetologista, para manter sempre esse diabetes controlado, que isso ajuda a minimizar bastante o risco de coronavirose mais grave. O SARS-CoV-2, ao adentrar o organismo de qualquer pessoa, ele causa, de um modo geral, grandes distúrbios. No que tange aos diabéticos, o que acontece? Né? A produção de citocinas inflamatórias é maior no diabético do que no paciente não diabético com Covid. Então, aumenta a presença do que a gente chama de metabólicos tóxicos, metabolitos tóxicos. E esses metabolitos tóxicos, eles chegam até os pulmões e já começa a complicar a coisa. O diabético produz menos interferon, então vai ter menos defesa, né? No diabético, os espécimes reativos de oxigênio, que são altamente deletérios para o organismo, eles aumentam muito frente à Covid-19, assim como os níveis de interleucina 6. E isso acaba levando também a atingir vários órgãos, e principalmente os pulmões, levando a uma síndrome conhecida como síndrome respiratória aguda, né? Pulmonar. E a glicemia fica mais descontrolada porque o diabético ele tem uma insulinoresistência, certo? Há uma ativação maior do fibrinogênio e do dímero D, que são elementos importantes aí na coagulação sanguínea, mas esses elementos são muito aumentados. Então, o que acontece com o diabético? Ele vai ficar com sangue mais viscoso, vai ficar com sangue mais parecendo shampoo. Então, isso leva também ao dano da capinha mais interna das artérias. Somando a esses fatos todos, né, você pode perceber que o diabético também aumenta o risco de fenômenos trombóticos por causa de tudo isso que eu falei quando enfrenta uma Covid-19. E um aumento da coagulação vascular, certo? Disseminada, intravascular disseminada, que pode culminar com morte cardiovascular e falência múltipla de órgãos. Isso acontece não só com diabético, mas no diabético, esses pontos que eu citei para vocês,
eles são exacerbados. Portanto, fica aqui o alerta a todos os pacientes diabéticos. Procurem seu endocrinologista, seu diabetologista, seu clínico e mantenha esse diabetes sob rígido controle, porque os estudos epidemiológicos mostram que aqueles pacientes que têm melhor controle, eles têm menor taxa de internação e menor taxa de intubação endotraqueal com permanência longa em UTI, tá bom? Fica a dica, cuidem-se. As medidas protetivas para o diabético são as mesmas para o não diabético, máscara, distanciamento, higiene das mãos, não é? E também é muito importante a atividade física programada, desde que a glicose esteja bem controlada, que a atividade física também já minimiza bastante o impacto da COVID no paciente diabético e não diabético. Obrigado.